Fala galera, bem-vindo à Cúpula do RPG, eu sou o Ramon e você está no Atrás do Escudo, o seu vídeo semanal de conteúdo aleatório sobre RPG. E hoje iremos falar sobre sistemas, temas e cenários. Então, bora pro vídeo. Vamos começar a falar sobre sistemas. Um sistema de RPG na verdade mais é do que as regras do RPG. E elas podem ser as mais diversas. O único RPGzinho que você joga aí não é a única forma de jogar RPG, existem diversas formas. Sabe, por exemplo, quando você vai jogar um jogo de tabuleiro e ele não tem um livreto de regras? Exatamente, o sistema é o nosso livreto de regras do RPG. Esse aqui é o nosso livreto de regras do RPG. O mais famoso aqui, né? Tem aqui ó, o D&D, tenho aqui um livreto de regras, um sistema brasileiro, Tormenta 20, e alguns outros são até um pouco mais desconhecidos, como por exemplo o Old School Essential, que é um sistema focado ali em RPGs ali da década de 70, 80, mais antigos mesmo, né? Temos diversos outros e cada um vai ser de um jeito diferente. Ah não. Você tá querendo dizer aí então que o Tormenta e o D20 eles são diferentes? Nada a ver. Você tá falando bosta aí. Esse cara tá... Os dois são D20, mestre. Os dois são D20, tem as mesmas habilidades ali, os mesmos atributos, tem que passar CA, mesmo estilo de combate. É tudo D20, tá falando, é tudo igual. Não, gente, não é assim. Calma, esquentadinho. Vamos por partes. Como assim, então? Por que esses RPGs eles são tão próximos, muito parecidos, e tem uns que são completamente diferentes? Porque temos um negócio que se chama engine no RPG. E a engine, ela é o motor do jogo, é como o jogo, é como se fosse o coração do jogo. E a engine, ela tá em diversos outros lugares, em todo tipo de jogo, por exemplo, não só RPG, mas jogo de tabuleiro, o jogo de videogame que você joga aí no seu computador ou no seu videogame também tem uma engine, é muito comum isso, você pode pesquisar isso, sabe? E o RPG tem diversas engines. O mais famoso, por exemplo, de D&D e Tormenta, que está aqui na minha mão, é a engine do D20, o D20 System, que é uma mecânica onde você joga com D20, tem aquele soma o atributo, mais os seus bônus, e você tem que passar numa classe de armadura ou uma classe de dificuldade. Então normalmente a engine D20 vai ser dessa forma. E aí os maiores exemplos de sistema que utilizam, né? D&D, todas as edições de D&D usam o engine D20, Pathfinder, Tormenta 20, Ordem Paranormal, Mutantes e Malfeitores. Então tem diversos que utilizam a engine do D20 System, que é uma das mais famosas aí. Ela é uma engine clássica de progressão heróica. O foco dela vai ser num bônus que você soma ao dado para superar um desafio fixo, né? Como eu disse, uma CA, uma classe de dificuldade ou uma classe de armadura. Ah, mestre, então tem outras engines? Como que é? Você tem algum exemplo? Tenho sim. Temos exemplos de outras engines também que são muito presentes em outros RPGs. Vou listar algumas por aqui. A gente tem, por exemplo, a Year Zero, que é uma engine da Free League. Lembra da Free League? Eu falei dela do Dragonlance, é aquela editora sueca lá da Europa, uma grande editora, por isso que ela tem uma própria engine. E a mecânica dessa engine vai funcionar como pilha de dados. O que é a pilha de dados? Pilha de dados, você tem uma pilha de dados de D6 e você vai jogar essa pilha de dados, vamos dizer, os 5 D6. Se você tiver um 6 nessa pilha, você tem um sucesso. Se não, você não tem um sucesso. Simples assim. E o que vai determinar o número de D6? Do seu ponto de atributo, o seu ponto da perícia. Eu tenho 5 em força, joga 5d6. Eu tenho 3 em observação, vai jogar 3d6. E assim que funciona a engine de pilha de dados. E alguns dos RPGs que utilizam dela, como por exemplo a gente tem o Alien RPG, Tales from the Loop, Forbidden Lands, Blade Runner RPG e dentre muitos outros. Essa engine, ela é mais moderna e limpa. Foca muito na gestão de recursos e no risco de você forçar uma rolagem, porque normalmente ele tem essa regra de forçar rolagem. E esse risco porque forçar rolagem, que é jogar de novo, você às vezes pega uma condição, alguma coisa assim. Então é muito comum da Year Zero essa mecânica. Outra engine muito famosa que temos é o PBTA, o Powered by the Apocalypse. Também muito famosa, uma engine bastante popular para a galera do roleplay. Por quê? Porque é uma engine narrativa. Ela foca muito mais na narrativa do jogo do que em matemáticas de dados, em comparação de números e tudo mais. A mecânica vai funcionar com 2d6 mais o valor do seu atributo. Se você tira normalmente 10 ou mais, você tem um sucesso total. De 7 a 9 você tem um sucesso com algum custo. E em 6 você tem uma falha.
Ela está presente ali no Apocalypse World, Dungeon World, Avatar Legends, Monster Heights. Então ela é focada 100% na narrativa. A engine dela não quer saber se você acertou o golpe, mas sim o que acontece na história agora que você atacou. Então ela é bem focada na narrativa, muito legal. Para quem gosta de roleplay, eu indico sistemas que sejam com a engine da PBTA. Procurem aí, muito bom. Outra que eu já falei em outro vídeo aqui, no vídeo de Dragon Bane, eu falei do BRP, que é o Basic Roleplay. É a engine ali do Call of Cthulhu, já dando exemplo aqui, e também a engine do Dragon Bane. Um pouco modificado, o Dragon Bane ele modificou bastante a engine, aí a FILIG pegou um pouco da engine deles, e pegou essa mecânica do BRP, deu uma modificada, né? Mas o BRP é basicamente aquela engine onde você joga um D% e você vê o seu número. Então, por exemplo, você tem 60% de chance, 60 para baixo você consegue. Se não, não é fácil de entender, né, esse lance de porcentagem. Por isso que é uma engine muito simples. Alguns jogos, então, é o Call of Cthulhu, Data Green, RuneQuest. E uma última engine que temos aqui é o Storytelling, ou Startelling, que é também uma engine muito famosa para um grupo específico de RPGistas por aí. Que é uma engine que você pega pilhas de dados de D10. Diferente da Year Zero, que é a pilha de D6, aqui você usa D10. E tem uma diferença também. Você pega o número de dados que é igual ao seu atributo, mais a sua perícia, e você conta quantos sucessos você teve naquelas rolagens. O sucesso não é 10, tá? Ele varia entre 6 a 10 ou 8 a 10. Então, se você tirou ali, você vê quanto que você tem de sucesso. E o sistema vai falar ali quantos sucessos você precisa para passar, quantos você precisa falhar e tudo mais. Ela é presente em dois jogos muito famosos do Storytelling, que é o Vampira Máscara e o Lobisomem Apocalipse. Então ele é focado ali num drama mais pessoal e acúmulo de poder. É uma engine que definiu os anos 90 e o estilo gótico punk. Agora vamos falar um pouco sobre tema. Né? O que seria o tema? O tema é o estilo do jogo, gente. Aquilo que a gente fala tipo jogo medieval, jogo de fantasia medieval, isso é o tema, isso é o tema. D&D é um jogo de fantasia medieval, esse é o tema desse jogo. E é isso que é um tema. Então você tem diversos temas, você tem só medieval, você tem fantasia medieval, você tem dark medieval, você tem medieval clássico. Você daí pode ir mais longe, jogar um cyberpunk, um sci-fi, um horror cósmico, um terror investigativo, né? Tem diversos estilos e temas diferentes. E para cada tema, você vai ter um sistema diferente, focado naquele tema. Então, é muito legal às vezes porque tem gosto para tudo, né? O que você gosta de temas específicos, você vai achar. Eu gosto de fantasia, gosto de terror. Call of Cthulhu. Não. Meu negócio é mais super-heróis. Eu quero salvar o mundo. Mutantes Malfeitores ou o 3DT. Tem vários. Para cada tema você vai ter diversos sistemas. Sistemas, olha lá. Né? Mas, mestre, eu não posso jogar um RPG com o tema que eu quiser. Eu tenho tem aqui na minha casa um único sistema. Mas eu queria testar outros temas nele. Eu posso? Pode sim. Isso é coisa que mestres experientes acabam fazendo, muito comum. Por exemplo, D&D, eu já vi muita gente falando que D&D não dá pra jogar jogo de terror. E eu falo que dá sim. Claro que dá. Dá sim, gente, pelo amor de Deus. Tem um jogo de D&D, uma campanha, o Curse of Strahd, que é num ambiente mais terror. Como que não dá? Dá sim. Óbvio, os sistemas específicos para aqueles estilos específicos, eles vão ter mecânicas que ajudam o desenvolvimento da narrativa para aquele estilo específico. Por exemplo, o Call of Cthulhu tem um sistema, uma mecânica de sanidade, que você vai perdendo sanidade ali conforme você vai encontrando o horror cósmico e tudo mais, e aquilo deixa o jogo mais tenso e vai ficando cada vez pior. É uma mecânica do jogo utilizado para que você dê medo nos seus jogadores, que os jogadores sintam o horror e tudo mais. Agora, um D&D não vai ter esse estilo, mas porém tem regras que você pode adicionar. Você pode inventar sua própria regra, mas por exemplo, o D&D tem regras de sanidade também.
No livro do mestre tem lá uma tabelinha de sanidade como você pode usar isso. Eu já utilizei isso no jogo de Fora do Abismo e eu consegui botar medo nos meus jogadores, sabe? Tudo é palpável. Você pode fazer isso dar certo de acordo com como você narra o jogo e também como os jogadores também querem passar aquilo, né? Tem toda uma parada. Lembrando que RPG é tudo um conjunto, né, gente? Os jogadores têm que estar na mesma vibe do mestre ali. Não adianta o mestre querer ficar falando jogo de terror no D&D e os jogadores não estão afim. Mas dá pra fazer sim, dá pra você mesclar. Pô, quem nunca jogou um D&D pirata? Pirata é um estilo diferente ali do medieval. Dá pra jogar. Você pode fazer, é só você estudar muito bem o sistema, ver o que dá pra mexer, né, conversar com a mesa. Isso dá pra se conversar e dá pra se fazer sim, misturar estilos diferentes que não são feitos pra sistemas específicos. Lógico, não vai também querer jogar um super-herói no Call of Cthulhu. Pior que eu acho que dá, hein? Pior que eu acho que dá. Ia ser louco. Agora eu tive a ideia. Nossa, ia ser doido. Ó, viu? Isso aqui isso é RPG. É você viajar nas paradas aqui. Eu fiquei doido aqui. E vamos lá. Vamos então agora para o outro tópico que é o cenário. Cenário, gente. O cenário muitas vezes é confundido com o tema. Ah, o cenário não é medieval? D&D? Não era fantasia medieval o cenário? Você falou que é tema? Eu achei que era a mesma coisa. Não, gente. O cenário... Normalmente, ele aparece em alguns livros de RPG. Por exemplo, no Tormenta 20 a gente tem um capítulo inteiro pro cenário aqui, ó. O mundo de Arton. O que é o cenário então? Aqui, ó. Mundo. O cenário vai ser o mundo que você está narrando, o mundo que você está jogando. E é muito importante na narrativa e no jogo o cenário de RPG, gente. Não importa se o cenário já é criado, não importa se você está criando. O cenário é de extrema importância. Você criar um jogo, jogar um jogo ali que não tem um cenário, pode ser que seja legal, mas ele fica muito mecânico, muito só bate em monstro ou só focado numa dungeon. Também não precisa ter muito cenário, mas o cenário é o que vai trazer a imersão para dentro do RPG, vai trazer a narrativa. Como eu disse, você não precisa trazer isso. Você pode jogar RPG ali de uma forma mais mecânica. Andar pelas dungeons e bater em monstros e conquistar tesouros. Existem muitos RPGs que são focados nisso. Não é errado, tá, gente? Você pode jogar esse RPG assim. Mas eu tô falando aqui o que é um cenário. E o cenário é muito importante para quando você quer um RPG mais narrativo, uma campanha mais épica e tudo mais. Uma coisa que eu queria muito falar sobre cenário é que é muito importante você estudar o cenário do seu jogo. Então, se você está narrando uma aventura pronta, como por exemplo D&D ou Tormenta, que nem os exemplos que eu estou citando aqui, mas eles vão ser focados em cenários do próprio sistema. Então, do Tormenta 20 vai ser o cenário de Arton. Do D&D, atualmente, ele vai ser ali em Forgotten Realms. Então, é legal você estudar esse cenário. Por quê, gente? Porque você traz uma ambientação, você traz uma riqueza para o jogo muito maior, porque você já sabe o que é, você já sabe como que funciona uma cidade, você já sabe como funciona uma política de um lugar, você sabe como agem as pessoas daquele lugar, como funciona o comércio, comidas típicas. Porque quando você estuda o cenário, você aprende tudo isso. É igual estudar a nossa história. Você pega ali a história do Egito, você vai estudar a história do Egito, você vai ter ali culturas e tudo mais diferente. Quando você estuda o cenário, é basicamente isso. Então, por exemplo, Forgotten Realms tem uma página inteira na internet, que é a Forgotten Realms Wiki, se não me engano. Tem tudo. Tem história dos monstros, tem história dos lugares, tem mapas, tem imagens, tem tudo para você aprender. Eu aprendi muito sobre Forgotten Realms, porque eu faço conteúdo aqui na internet e eu já fiz muito sobre Forgotten Realms. Já contei a história de algumas cidades, de deuses, então eu lia bastante e aprendia. E narrei também aventuras de Forgotten Realms, então eu gostava de estudar para conseguir fazer com que os jogadores se ambientassem melhor. Tormenta também, o Arton, é um cenário incrível, Eles lançaram um livro recentemente aí só do mundo de Arton. É muito maneiro o cenário deles, tem muita riqueza. E não só mestre, jogador, também estude o cenário, porque você traz riqueza para o seu próprio personagem. É muito legal isso. Estudem os cenários onde vocês estão jogando. Ah, Ramon, eu não gosto de pegar cenário pronto. Eu gosto de criar o meu cenário, de jogar ali, criar cenário com os amigos, é isso aí. Legal! Da hora, é isso mesmo, faça isso. Mas não significa que você não pode estudar outros cenários. Até porque é muito legal você ver outros cenários para saber como os outros autores fizeram determinadas coisas. Pegar inspiração, pegar ideias, mesclar, modificar para colocar coisas no seu cenário. Isso é muito comum, gente. A gente
às vezes tem medo de pegar uma coisa ali e ficar pensando, ai, mas isso é plágio, ai, mas eu tô copiando do Senhor dos Anéis, ai, eu não vou fazer igual porque o Tolkien é incrível e eu não posso copiar o Tolkien. tudo bem, mas nada peça de você de pegar uma coisa e modificar. Entenderam? Então, isso é quando você começa a construir o seu cenário. É essa mentalidade que você vai pegando, que não precisa vir tudo da sua cabeça. Tudo são referências que você pega. E é isso que você faz como? Estudando outros cenários autorais. Eu tenho meu cenário, que é o Mira, já estou construindo ele desde 2020 e é assim que eu construo. Posso trazer um vídeo mais pra frente aí sobre construção de mundo, construção de cenário, sobre dicas, sobre coisas que eu faço que ajudam muito nisso. Mas a primeira dica que eu já lanço aqui, né, falando sobre cenário, é estudar os cenários aleatórios aí, principalmente de aventuras que você está narrando, né? Tem muitos por aí, tem muito conteúdo por aí, então é muito legal de ler esse cenário. Ah, mas você tá falando aí de cenário medieval? Cenário medieval aí é fantasia, não sei o quê. Eu gosto de jogar jogo nos tempos, nos jogos do nosso tempo aí, anos 70, anos 80, e não tem cenário pra estudar. Como não, meu amigo? Peraí. Se você vai narrar um jogo, né, atual aqui, tipo, a gente, né, não tem fantasia, nos anos 70, e você não tem a mínima ideia do como eram os anos 70, ou vou narrar lá na Inglaterra dos anos 70. Se você não tem a ideia, você não viveu os anos 70 na Inglaterra, você não faz ideia de como que é. Você precisa estudar sobre como eram os anos 70 na Inglaterra. Você precisa pegar ali a história da Inglaterra lá, estudar, ver como que era o comércio, que prédios que tinha, os mapas antigos, pegar... Gente, é muito legal fazer jogo dos anos passados, anos 70, 80, sabe? É muito maneiro exatamente por isso, porque você começa a aprender coisas da nossa própria história que às vezes a gente não fazia ideia. Então sim, tem que estudar quando você vai narrar, quando você vai jogar alguma coisa no cenário específico. Por exemplo, uma dica aí. Eu, quando fui jogar a primeira vez Call of Cthulhu, o meu mestre deu uma lista ali de filmes que a gente podia se inspirar, assistir e se inspirar, que aconteceu nos anos 70. Assisti alguns filmes, aprendi mais ali sobre como que é, já tive a ideia de como que é o meu personagem. Então é muito legal isso, é estudar o cenário. Gente, cenário pra mim é a coisa mais importante do RPG, mas é porque eu gosto de jogos mais narrativos. Tá aí pra você o cenário, isso que é um cenário de RPG. Não confunda o cenário com o estilo e o tema de RPG, beleza? Então é isso, gente. Sistema é a regra, o tema é o gênero, o estilo e o cenário é o lugar. Agora vocês já sabem diferenciar um do outro e já dei também diversas dicas de como se aprofundar em cada um deles. Mas fale pra mim, qual é a combinação mais maluca de sistema e tema que você já fez no seu RPG? Já usou, por exemplo, o D&D com naves espaciais? Pior que eu já, viu? Pior que eu já joguei um D&D que tinha nave espacial. Coisa de doido. Mas é isso, deixem seu like aí, se inscrevam no canal se você não é inscrito, ative o sininho para sempre ter a notificação aqui no YouTube. E se você tá vendo isso no Spotify, deixa 5 estrelinhas aí que ajuda bastante. Vejo vocês a semana que vem no próximo Atalho do Escudo e até mais.